Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Kátia. Hoje eu vim aqui fazer pra vocês mais uma resenha, dessa vez de um livro que eu, assim, fiquei encantada com ele. Não é aquelas coisas, assim, maravilhosas de romance, até porque não é um romance, mas é muito bom. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre o livro, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer pra vocês a resenha de Medicina dos Horrores, que eu acho essa capa maravilhosa, muito linda. E, assim, é um livro muito bonito, de verdade. É da autora Lindsay, e eu não sei falar o sobrenome. Aqui na frente vem uns instrumentos com o título, né, Medicina dos Horrores. E aqui tem a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias. Bom, eu achei esse livro, assim, incrível, de verdade. Aí aqui atrás conta um pouquinho, conta um pedaço de um capítulo, na verdade. E tá escrito aqui, uma viagem assombrosa pela história da cirurgia. Uma coisa que eu achei, assim, incrível nesse livro, olha isso aqui. São os instrumentos que eram utilizados, e alguns eu acho que ainda são, né? Medicina dos Horrores, para minha avó. E aqui vem o sumário. São 11 capítulos. E uma coisa, assim, que eu achei muito legal desse livro é que aqui, ó, eu marquei pra vocês. Ó. Isso aqui são as histórias. E isso aqui são notas da autora, da onde ela pesquisou pra falar sobre o livro. E eu achei isso incrível, de verdade. E eu gostei muito disso aqui, ó. Porque as páginas são pretas, assim, de lado, né? E eu achei essa coisa mais bonitinha, eu achei muito bonitinho. Vou contar um pouquinho pra vocês dos livros. Eu anotei umas coisas que eu achei super interessantes e que, assim, eu fiquei muito encucada com o livro. Ele não é, assim, uma história de um romance, não é uma coisa, assim, tipo, contada, basicamente. Ele conta a vida, literalmente, de Joseph Lister, que é um cara que revolucionou, basicamente, o mundo da cirurgia. E que, assim, vou contar pra vocês que é um livro que não é um livro que eu falo, que eu indico pra todo mundo, sabe? É um livro que fala, assim, de coisas bastante nojentas, sabe? Não é aquele livro que é uma coisinha encapada, que fala só os lados bonitinhos. Não, ele fala bem os lados nojentos, tem, assim, umas partezinhas bem nojentas que eu não indico vocês lerem enquanto você está comendo, porque, assim, é muito detalhista, então pode acontecer de você corfar ali no meio, sabe? Porque, assim, bem nojentinho. Eu pesquisei um pouco, e o Joseph Lister é o primeiro Barão Lister, foi um médico cirurgião, pesquisador britânico e pioneiro nas técnicas de antisepsia nas cirurgias. Ele é considerado o pai da cirurgia moderna. Uma coisa, assim, que eu achei super curioso que conta no livro, é que os anfiteatros, basicamente, era, assim, uma coisa horrível, sabe? Os estudantes de medicina iam pra lá e ficavam horrorizados, porque era um lugar totalmente, assim, sujo, era imundo, eles não limpavam os instrumentos direito, não tinha nada dessas coisas de tipo assim, ai, nossa, usou isso aqui, eu vou limpar tudo, vou esterilizar tudo pra usar novamente. Não, não era assim. Os teatros, basicamente, eram portais da morte, sabe? Era mais seguro fazer uma cirurgia dentro de casa do que nos anfiteatros, pra você ver o nível, assim, da sujeira das coisas. Eu anotei uma coisa aqui pra não esquecer, ó. O índice de mortalidade era de 3 a 5 vezes mais alto do que em ambientes domésticos. Isso no anfiteatro, pra vocês verem o nível da coisa. Como eu disse pra vocês, a higiene não era uma coisa, assim, muito utilizada nessa época, porque eles eram, tipo assim, meio, tipo, literalmente caguei pra isso, sabe? Então, tipo, eles não usavam luvas, eles não usavam, assim, basicamente nada pra limpar. Era uma coisa, assim, bem podridão, sabe, mesmo? Eles não usavam luvas na hora de dissecar os corpos. Eles não usavam luva pra isso. Então, tipo, era comum o estudante de medicina tá aí andando e tá um pedaço de víscera, um pedaço de carne, assim, grudado de pessoas mortas. Então, tipo, isso era muito esquisito. Assim, um fato que eu achei muito, assim, importante e, assim, que eu acho que muita gente não sabe, que vários estudantes de medicina morreram antes de se formarem, porque eles pegaram infecções durante a faculdade, sabe? Pra você ver o nível de podridão das coisas. Isso me deixou, tipo, bem pasma, sabe? Porque a gente pensa assim, nossa, naquela época era horrível. Ainda bem que melhorou. Porque o nível da medicina daquela época, tipo, era muito podre. E agora nós temos tudo limpinho, então, tipo, obrigada. Porque, gente, sério, o nível de morte é altíssimo. Era, no caso, né? Uma coisa no livro que eu achei, assim, extremamente escrota é que, assim, eu fiquei totalmente pasma quando eu li isso. É que aqui eu até anotei pra vocês, entre 1800 e 1850 foram registrados mais de 200 casos
de vendas de esposas na Inglaterra. É um livro sobre medicina, mas acabou contando isso por conta de um caso que ocorreu aqui no livro, um caso assim que eu fiquei bastante chocada, que eu não vou contar pra vocês só vão descobrir se ler o livro, mas é um caso assim incrível. Todos os casos desse livro são incríveis, de verdade. São muito específicos, mas eu fiquei extremamente chocada, tipo, 200, pra quê que, tipo assim, era basicamente assim, o cara enjoou, ele podia vender a esposa e o filho. E eles vendiam, então, tipo, eu achei isso uma coisa puta escrota, desnecessária, tipo, cara, me dá um nojo, sabe? Eu fiquei com nojo quando eu vi isso, eu fiquei com mais nojo disso do que quando ele estava descrevendo as cirurgias, sabe? Me deu aqui uma ânsia nessa parte que, sinceramente... É uma coisa assim que eu achei extremamente estranho, mas de uma forma assim bem organizada, mas também que prejudicou muito, é que antigamente tinham dias de admissões de pessoas assim, nos hospitais, sabe? Vocês, por exemplo, eles escolhiam um dia pra escolher pessoas que poderiam ser tratadas lá, que estavam infectadas com alguma doença, alguma coisa assim. Então, tipo, dias eram escolhidos pra isso. E eles escolhiam literalmente as pessoas. Não admitiam as pessoas que eles diziam que eram incuráveis. Tipo, pessoas que tinham câncer, que estavam com tuberculose. Eles basicamente excluíam essa pessoa e falavam, olha, vai pra sua casa porque você vai morrer do mesmo jeito. E eu fiquei tipo assim... Tá bom, né? Atualmente a gente cuidaria dessas pessoas, mas naquela época basicamente eram vistas como as pessoas que não tinham mais salvação. Então, tipo, eles literalmente chutavam eles do hospital. E eu fiquei, tipo assim, meio tipo, cara, não. O nível da coisa tava tão estranha, mas tão estranha, que naquela época existiam ladrões de corpos. Exatamente. Tipo assim, vigílias eram organizadas nos cemitérios e perto das pessoas que eram enterradas, assim... para não roubarem os corpos. As famílias faziam vigílias para não levarem os seus corpos dos seus entes queridos. Então, tipo, cara, isso tava num nível extremamente absurdo. Eles vendiam os corpos, basicamente. Então, tipo, cara, não, deixa a pessoa lá. Ela é um ente querido de alguém, então pra que isso? Então, assim, esse livro conta bastante coisa verdadeira, verídica. E, assim, sinceramente, eu fiquei muito... Assim, vou dizer que satisfeita sabendo dessas coisas, porque são coisas que eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, são coisas que, assim, talvez me acrescente alguma coisa, talvez não, mas como eu sou uma pessoa bastante curiosa, eu gosto de saber desses fatinhos, sabe? Então, lendo tudo, assim, bastante coisa sobre esse livro, eu fiquei, sério, tipo, apavorada. Apavorada real. Um fato que eu achei muito estranho, que conta no livro, é que na guerra... Quando eles não tinham mais, assim, utensílios pra colocar nas feridas, eles usavam terra úmida pra cobrir as feridas. E, gente, quando eu li isso, eu fiquei tipo assim, mas, gente, o tanto de infecção que isso pode ter causado. Terra úmida, né? Não é uma coisa assim limpa. Então, né, a gente já pode pensar aqui várias infecções que podem ter causado. Eu fiquei tipo, quem pensou em usar terra úmida? No livro, na história, eles demoraram horrores pra aceitar o método do Joseph Lister da antisepsia. E assim, sinceramente, o uso do antisséptico, eles demoraram muito. Talvez se eles tivessem aceitado antes, mais pessoas poderiam ter sido salvas por isso. Mas fazer o que, né? Não aceitaram. Uma coisa que eu anotei pra vocês, que eu tava descobrindo no final do livro, que assim, o nome dele é Joseph Lister. E aqui, ó, o Listerine foi inventado em 1897. Era um antisséptico cirúrgico. Ele era utilizado nas cirurgias depois que ele foi ser um enxaguante bucal. E, tipo, bombou na área da odonto. Mas ele era um antisséptico cirúrgico. E eu fiquei tipo assim, gente... Johnson & Johnson, que é, assim, totalmente famosa hoje demais, ela foi criada pra ser, assim... a primeira fábrica a criar curativos e suturas cirúrgicas, e de acordo com os métodos britânicos. E olha na proporção que isso se tornou, cara. Hoje é super famoso, muita gente usa. E começou tipo lá de baixo, lá na épocazinha assim que a medicina era bem ruinzinha. Poxa, as primeiras suturas cirúrgicas foram criadas pela Johnson & Johnson. Então, tipo, é uma coisa assim muito incrível. Eu achei assim uma coisa incrível no livro, que ele mostra literalmente a passagem na medicina dos horrores pra ciência moderna, que é uma coisa que, sim, que revolucionou real, que ajudou muitas pessoas, que evitou muitas mortes. Eu achei, tipo assim, é incrível. Eu fiquei presa nesse livro de uma forma que, assim, tinham várias coisas nojentas, assim, horríveis, mas eu queria saber mais, sabe? Então foi um livro que me intrigou bastante e, sinceramente, eu amei de verdade.
No livro também nós encontramos pessoas super importantes, assim, no mundo da ciência. O Joseph Lister, ele era amigo, né, do Louis Pasteur. E, assim, ele foi uma pessoa, assim, essencial, basicamente, para a medicina, para o mundo da ciência. Então, falo de verdade de pessoas super importantes que ajudaram na revolução, basicamente, de tudo. Da medicina, da ciência. Então, é um livro, assim, bastante informativo. Ele não é um livro, tipo assim, que vai contar um romance, sabe? Ele é um livro, assim, que eu acho que pra quem gosta muito dessa área de saúde, ou é muito curioso, igual a mim, no caso, é muito importante ler, porque, assim, conta várias coisas que eu fiquei, assim, pasma. E foi um livro muito gostosinho de se ler. Ele não é muito grande. Não é, você lê isso aqui, tipo, em uma semana ou menos. No caso, eu li em menos porque eu fiquei muito, assim, fissurada em terminar o livro. E, assim, ele é muito bom, de verdade. Eu super indico pra vocês, ele é incrível. E só pelo fato de ter aqui as notas onde a autora pesquisou tudo pra falar pra vocês dos livros aqui, ó. Caso você queira pesquisar pra saber sobre o que ela falou, assim, afora, você pode pesquisar, porque vai estar aqui todas as pesquisas que ela fez. Então, é um livro, assim, que eu fiquei completamente apaixonada de verdade. E eu super indico pra vocês, ele virou meu novo favorito. Fora que a capa é linda demais. Olha isso aqui, gente. Eu acho que tá dando pra ver, não sei. É porque eu não sei se reflete por conta da luz. Mas é um livro incrível, eu fiquei completamente apaixonada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu simplesmente amei Medicina dos Horrores, eu super indico pra vocês. Se você for uma pessoa curiosa que gosta de teoria da saúde, igual a mim, eu super indico pra você, que eu tenho certeza que você vai amar. Se você gosta de umas coisinhas assim, meio, tipo, nojentinhas, você vai gostar bastante, porque ele dá bastante detalhe. E chega umas partes que são bem nojentas mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até a próxima. Tchau!